Ao longo dessa semana, artistas e personalidades como Chico Buarque, Wagner Moura, Zélia Duncan e Felipe Neto se uniram num abaixo-assinado exigindo que o governo brasileiro rompa relações com Israel. O manifesto aponta que o massacre em Gaza já é genocídio e que manter embaixador e acordos com um governo que bombardeia hospitais e campos de refugiados é ser cúmplice. A pressão também chegou ao Congresso. Parlamentares da base governista começaram a cobrar um posicionamento. A deputada Sâmia Bonfim cobrou firmeza do governo Lula e Zaratini reforçou o pedido. É preciso deixar claro que o Brasil não tolera crimes de guerra. Diante de tantos temas relevantes, ministro, eu queria destacar um deles, que já foi mencionado, mas eu acho que merece um pouco mais de aprofundamento. Bom, quando nós lemos nos livros de história a respeito dos horrores da Alemanha nazista, nós nos perguntamos como é que ninguém pôde deter os horrores daquele momento. Como é que o mundo assistia sem reação ao extermínio de um povo? Portanto, não é exagero quando o presidente Lula comparou o massacre que hoje acontece na Palestina com o Holocausto, porque é preciso dar um nome correto para as coisas, até para que o mundo entenda o que está acontecendo. A declaração do presidente Lula, ao contrário do que alguns afirmam aqui nessa comissão, gerou uma reação importantíssima em nível internacional, porque gerou o despertar de uma série de nações que estavam em silêncio diante do massacre. E aumentou a pressão internacional. Estimulou aqueles que se sensibilizam com a situação do povo palestino a fazer manifestações, exigências e protestos. A Operação Voltando em Paz foi muito importante, porque o Brasil, de fato, é um berço de acolhimento para uma série de refugiados ao longo da história e esse papel deve seguir. Mas eu quero, ministro, aqui reforçar o pedido do movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, que é algo que vem sendo adotado por outros países, como hoje acontece na Colômbia, para que o Brasil rompa relações diplomáticas e comerciais com o Estado assassino de Israel. Por exemplo, embargo na venda de petróleo para Israel, porque hoje 9% do petróleo fornecido é brasileiro, petróleo bruto e refinado, que serve para frota de caças, tanques, veículos, inclusive escavadeiras, que destroem as casas e os prédios em Gaza. Que decrete o fim do tratado comercial entre os dois países. Afinal de contas, o Brasil é um dos principais compradores de armamento e munição que são produzidos no Estado de Israel, além de um compartilhamento de uma suposta inteligência que tem como objetivo a repressão e a perseguição do povo palestino. Ministro, colegas desta comissão, são cerca de 56 mil palestinos mortos, 70% crianças e mulheres. Por isso é absolutamente revoltante ouvir de uns e outros que se trata de uma perseguição a terroristas. Eu lhes pergunto se crianças são terroristas. Crianças que estão com um prato para que recebam algum tipo de comida, farinha, muitas vezes, e que são atacadas no momento em que vão buscar por ajuda humanitária. Aconteceu, tem um vídeo circulando nas redes sociais, indico que os senhores assistam. Crianças e mulheres indo pegar comida que chegou de ajuda humanitária, um dos poucos que foram autorizados, caminhões, porque muitos deles estão sendo bloqueados pelo Estado israelense, está negando água, comida e remédio. Tem criança sendo queimada viva nesse momento na faixa de Gaza. E não é possível que as pessoas que sempre se lembram das crianças para fazer discurso demagógico na tribuna não se sensibilizem com essas crianças. Por isso, senhor ministro, eu sou uma das signatárias de uma importante carta que foi organizada pelo movimento BDS. Carta essa que deve ser entregue ao presidente Lula e também à Vossa Excelência, justamente pedindo o fim das relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel, porque o Brasil vem tendo uma posição importante e altiva, mas é necessário ir além para que se pare
essa carnificina. Sem dúvida, isso vai gerar uma onda importante e necessária. E nesses 40 segundos, eu quero falar rapidamente do tema da Convenção de Haia, que deve haver hoje um julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela não prevê as exceções dos casos de violência doméstica no que diz respeito à autorização para que as crianças possam retornar aqui ao Brasil junto com as suas mães. Hoje a gente teve uma decisão inédita no STJ e é muito importante que o Itamaraty dialogue junto ao governo da Irlanda para que essas crianças possam retornar para o convívio da sua mãe. Obrigada, presidente. Outra questão que eu queria me referir aqui em relação a Gaza, né? Nós estamos numa preocupação muito grande aqui com o que está acontecendo com os palestinos, com a destruição da faixa de Gaza, com a matança generalizada e com essa ideia bizarra de tirar de lá todos os palestinos e transformar aquilo numa espécie de colônia de férias. Uma ideia que foi pronunciada, em primeiro lugar, pelo presidente norte-americano Trump e que parece que tem a concordância do governo israelense, que quer confinar os palestinos a uma pequena área da faixa de Gaza, que já é pequena. Então, que nome dá isso, senhor ministro? Que nome dá isso a esse movimento? E qual a perspectiva de resolver esse problema? Eu gostei, Girão, que o senhor falou aqui que também não concorda com o que está sendo feito em Gaza. Então a gente espera que a gente possa, numa próxima sessão dessa comissão, aprovar uma moção de repúdio ao governo israelense, certo? Que tem promovido esse verdadeiro genocídio na faixa de Gaza. Espero que isso seja uma luz aqui e abra o olho de tanta gente que condena o terrorismo do Hamas, e eu também condeno, mas que também tem que condenar o que está acontecendo. São 50 mil mortos. Aqui vai discutir de quem é que mediu o número de mortos, mas o número de mortos está lá, a destruição está comprovada. É só olhar. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, respondeu: Israel passou de todos os limites. Isso é inaceitável. Concordo plenamente que as ações militares do Exército de Israel contra a população civil de Gaza já passou de todos os limites, não tem mais possibilidade de não ser firmemente criticada com a classificação que for por todos os países que tenham uma postura diante desse fato, reconhecendo que é uma agressão bárbara ao direito humanitário, ao direito internacional humanitário, ao direito internacional. Eu me referi à notícia do Globo de hoje, em que, não preciso voltar a lê-la, de que os militares oficiais das Forças Armadas, das Forças de Defesa de Israel, estão indignados. Isso com a violência e com a quantidade de atrocidades cometidas. Isso já é corrente na população também, na Palestina, e devo dizer que no cenário internacional. Eu participei neste domingo de uma reunião em Madrid, que estavam representados pelos seus ministros do exterior, França, Reino Unido, a própria Espanha, Portugal, Itália, vários países, justamente buscando formas de se consolidar a possibilidade da solução de dois Estados, e isso seria feito através do reconhecimento maciço ou do grande número de países da Palestina como Estado. O Brasil já reconhece desde os 2 primeiros mandatos do presidente Lula e está nessa vanguarda. Hoje em dia há 144 ou 145 países da ONU, dos 193 países da ONU, que reconhecem Israel e que reconhecem a Palestina como um Estado. E eu acho que pela promoção desta posição, nós teremos avanços, teremos condições de responder a esse anseio por paz e tratamento digno por parte do povo palestino. Enquanto isso, as ruas também pressionam. Manifestações têm tomado cidades como São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, exigindo o fim da cumplicidade com o apartheid israelense.